provavelmente seja ele a figura mais excepcional de todo o século XVIII, desses rincões mineiros aqui, encravados aqui no meio de montanhas. O Aleijadinho, curiosamente, ele, filho de um grande homem, Manuel Francisco Lisboa, que era arquiteto, consultor, portanto um homem muito importante o pai do Aleijadinho. E ele teve um caso com a sua escrava Isabel, de onde vem nascer o Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. Então, essa configuração humana, esse trafegar nele de complexidades, quer dizer, filho de um português, um homem também artista, como o era pai dele, e também desse outro lado, isso é uma coisa fantástica. Ele é filho de uma negra, isso é fantástico isso. Aqui você começa já uma perplexidade genética, formadora, social de pessoas, que vem a ser, na verdade, esse grande cadinho, o que se sucedeu aqui. Então, Aleijadinho, por muitos sentidos, e muito por essas características de seu pai e da sua mãe, vem a ser um homem mágico. Ele vem a ser, nele, a inserção, a construção, a edificação de um tremendo artista. Aleijadinho era um homem muito arredio. E era um homem feio, de aspecto feio, medonho. E ele, com a doença, ele também teve uma paralisia facial. Então ele não era uma pessoa bonita de se ver, além de ser mulato. E sim, ele teve muitas perdas. Muitos de seus contratos não puderam ser assinados por ele como mestre. Era como se ele fosse um artesão diarista. Ele levava uma vida meio boêmia. Então ele se expressava como artista, um trabalho maravilhoso, mas ele em si próprio tinha uma dor muito grande da rejeição, da doença. Tanto é que, olha só, ele, segundo relatos, né, de historiadores e relatos registrados dos seus escravos, eles diziam o seguinte, que quando a dor era muito forte, o Aleijadinho tomava o cinzel e pedia que parte de seus dedos fossem cortados, porque ia apodrecendo, ia perdendo a circulação do sangue e ia apodrecendo as partes. Então era melhor e menor a dor de cortar um pedaço do dedo do que de vê-lo caindo aos pedaços. A miséria do homem é apenas da alma. Isso aqui é uma coisa bonita. A miséria é da alma, não é do corpo. Portanto, ele não se sentia, portanto, um mutilado. Isso é uma coisa, essa frase é muito forte. A sua aptidão artística era a escultura. E ainda muito jovem, adolescente, ele já fez um busto para o chafariz da igreja do Padre Faria. E aí ele se distinguiu no traço perfeito do rosto, no traço perfeito da escultura na pedra, uma pedra muito dura, o quartzito. E depois ele encontrou na pedra-sabão a sua grande base para a obra-prima de Aleijadinho, reconhecida hoje em todo o mundo. La sensación de restauración empieza por el conocimiento de la estructura interna, que no todo el mundo tiene acceso a la estructura de una obra de arte, y menos ainda de una obra tan importante o obras tan importantes como las del mestre Aleijadinho, porque uno ve la obra por fuera, es bonita, pero adentro él está denota cuando ve la obra de Aleijadinho el profundo conocimiento de la madera, de las formas, del soporte, de la resistencia de la madera, porque él consiguió con la madera hacer un objeto duro y cuadrado, hacer un objeto con movimiento. La obra de él tiene vida, tiene expresión.
incluso en las condiciones limitadas que él tenía por las doenças, tiene un conocimiento que en la época no existía esa técnica, no existía una técnica estudiada. Uno tenía que ir haciendo, errando, quebraba, hacía. Entonces, en muchos casos, él pegaba y hacía una obra y quebraba una parte, él tenía que rehacer, y eso se va notando por los diferentes tipos de madera que él usó, por los diferentes tipos de trazo. Incluso se nota, hay estudios ya que ven cuál esclavo de él, y porque muchas veces los esclavos iniciaban la obra, él finalizaba, y ya se va notando a medida que hay más estudios, y se va conhecendo por dentro a obra, porque as obras estão estragando por ação do tempo. Congonhas tem o seguinte desafio: é uma cidade que ela possui as maiores mineradoras na própria cidade. Então a gente tem um conjunto muito importante, que é o nosso santuário, que estão os 12 profetas, a representação do espaço da paixão de Cristo, e isso ao ar livre, isso sofrendo com a ação do tempo e sofrendo com os desgastes que a mineração traz. Então a gente tem um desafio de como preservar isso. O Museu de Congonhas ele lidera várias linhas de pesquisa em prol da descoberta de possíveis medidas reparadoras desse patrimônio que está do lado de fora. A característica da obra do Aleijadinho está expressa no olhar, nos olhos amendoados, nos lábios negros, né? Nos lábios carnudos, no trabalho de movimento das mãos, né? É uma dança. Se você observa uma obra do Aleijadinho e fica com o olhar fixo, é como se ela estivesse movimentando, é como se ela estivesse dançando. E é esse movimento, essa perfeição, essa expressão no rosto de cada obra que faz com que Aleijadinho seja considerado o maior escultor brasileiro. E curiosamente, olha, eu nunca pensei nisso, mas provavelmente o Aleijadinho seja até provavelmente um grande símbolo de uma primeira transformação, de um primeiro reconhecimento de um homem negro, um mulato, que passa a ser reconhecido na sociedade. Muito curiosamente, nunca pensei nisso, provavelmente seja um primeiro momento de que a sociedade reconhece que não é pela cor que você vai ser isso ou aquilo, ou vai ser impedido. Não, ao contrário, você tem talento. E acontecia isso também com os músicos, os compositores barrocos, né? Que eram todos mulatos também, é uma coisa fantástica isso. Isso é maravilhoso. A arte ninguém sabe de onde vem, você está vendo só? A grande arte feita aqui foi pelos negros, os mulatos. Isso é maravilhoso. Congonhas ela acontece há 200 anos quando vem para cá os portugueses, e um deles, o Feliciano Mendes, adquire uma enfermidade até então incurável, uma espécie de uma tuberculose. Qual foi a história na época? Ele fez uma promessa, um voto a Bom Jesus de Matosinhos, que é uma devoção que tem no norte de Portugal, que se ele curasse, ele ia fundar uma devoção semelhante aqui. Então ele cura, chama o Aleijadinho e constrói todo esse santuário que é considerado patrimônio cultural mundial. Então ele faz um voto, uma promessa, e paga, quando ele consegue a graça, com a representação dessa promessa, com o ex-voto, chamando o Aleijadinho para construir toda essa coisa maravilhosa que tem aqui fora, que é o nosso santuário. Então o Aleijadinho, ele faz aqui em Congonhas o apogeu de sua criação. Ele é um artista de Ouro Preto, mas em Congonhas que ele personifica, que ele cria, que ele materializa a sua obra-prima. Bom, entrar num templo sagrado já demanda um grande respeito. E eu, como ouropretana, tenho um orgulho imenso de saber que aqui na minha cidade nasceu e viveu o maior tantos e tantos outros artistas, tantos e tantos outros heróis, né, da liberdade, da inconfidência e sobretudo da independência, né, do direito e do dever de brigar pela construção de uma nação. E além de tudo isso, você entra dentro de uma igreja dessas, como a Igreja São Francisco de Assis,
e se apropria do espaço como cidadão ouro-pretano, porque acima de qualquer coisa nós somos os guardiões desse patrimônio, e te vem aquela emoção enorme de poder sentir e de poder ver e saber que você, enquanto guardião, guarda uma das maiores preciosidades do mundo, que é a obra do Aleijadinho, junto à pintura do Manuel da Costa Taide. E é uma emoção muito grande, é indescritível, né? Rolam, vertem lágrimas de pensar que eu tenho a oportunidade de observar uma maravilha tão grande. Ahí cuando uno ve la inteligencia que él tenía para juntar la talla junto con la policromía y dar un dramatismo, incluso aplicar dourado donde no aplicar dourado, a gente vê o gênio que era o Aleijadinho. É muita coisa linda, muita coisa. É isso aí. Esse é o país nosso, nossa América, nossos povos formadores, muita gente, muita coisa por trás de tudo isso, né? Muita coisa, muitos sonhos, muita luta. E muita beleza, né? Muita beleza humana. É muita beleza desse país, né?